você não arruma esse trem para nós, né? Você nunca pensou em dar uma geral nisso aqui, ver se conserta, não? Vamos ver, né? O Mondaíra Henrique tem que ficar assim, agachado, coitado. Vamos ver aqui. Encontro sexta, sábado e domingo da próxima semana. Tem quantos irmãos na lista, irmão? 4? Está pertinho de dar uma lotação, hein? 4 pessoas na lista? Que é isso? Aí, desse jeito, como é que o irmão Natanael vai ouvir vocês lá? Só se for por telefone? Porque ele diz que ele está organizando lá, a parte do cântico lá, é o irmão Natanael que está organizando. E já pediu pelo menos um hino do grupo aqui. Como é que faz? Hein? Tem 4, vocês 2, e qual das outras 2 depois o nome na lista? Então, gente, é sexta-feira que vem. Depois falar, o pastor não fez esforço, mas quanto tempo que nós já falou para dar o nome? E como é que faz? Eu acho que é tão pertinho, poderia ir todos os dias. Lá em Vianópolis, por exemplo, o dia que eu falei, a turma já começou a colocar o nome. Então, com a lotação do ônibus para sexta-feira, um micro-ônibus no sábado e o ônibus de novo no domingo. Como é que faz, hein? Para ter uma lotação, tem que todo mundo dar o nome depois da escola, à noite, tem que ser falar de novo. Agora, se eu estou aqui na escola, tem esse número desse tanto aqui, à noite que eu não vou estar, hein? Será que quantos que vão vir? Será que quantos que vão vir? O pastor não vai estar. Opa, agora nós podemos dar uma saída, né? Uma forgada. A irmã Kíria veio matar a nossa saudade, né? O Ademir e a irmã Kíria estão conosco nesta manhã. Eu falei para ela que eu quero ouvir 2 hinos. 2 hinos. O Ademir disse que ela está cantando uns hinos inspirados que faz até chorar. Aí ela virou para ele e disse: você é suspeito de falar, você não vai falar isso não. Ai. E então nós vamos ouvi-la, né? Ela vem para cá, vai cantar um hino antes da leitura da Bíblia e outro depois. Só assim a gente ouve 2 hinos dela, né? Né, Maeda? Vocês concordam? Concordam, né? Muito bem. A nossa leitura é a primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, verso 8 ao 16. Quem é que não gosta de ouvir sobre depois dessa vida? Quem é que não gosta? Parece que é um dos assuntos que eu não me canso dele. É falar depois. Agora, o que eu estou achando mais difícil é preparar para depois. Falar sobre o corpo que nós vamos ter, o depois desse corpo aqui é bom demais. Mas preparar para o depois é que está um tanto difícil. Não está fácil, não. Eu estava lendo agora de manhã, na perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte. Quer ver uma coisa? Isso me chamou muita atenção aqui. Enquanto chega mais alguém, né? Perguntaram assim para o irmão Brana, quais são os dons de Apocalipse 11? Na realidade, a pergunta era os dons a serem enviados, relacionados à morte das 2 testemunhas de Apocalipse 11. Aí ele começou a discorrer, mostrando que a abominação que está no lugar em que não deve estar,
que é a mesquita de Omar. Ela é uma mesquita, por isso ela representa a mulher, especialmente nesta era de Laodiceia, fora do seu posto de dever. O posto de dever de uma mulher é em casa, é cuidando da família, é mãe, é esposa, mãe. Esse é o papel mais importante da mulher na sociedade. Se houvesse mães, não haveria tanto marginalismo como existe hoje. Tudo é por causa do posto de dever, que ela não está no posto de dever dela. Ela está na repartição, ela está nos melhores empregos do país, é o lugar que ela está. Deixou a criação dos filhos por conta das creches, por conta da Xuxa, né? Os desenhos animados, e ela saiu do seu posto de dever. Então, Momborana mostrou. E ele vai seguindo, e no parágrafo 175 ele diz assim, ó: e então quando eles voltarem, e pregarem, eles voltarem, Elias e Moisés. Ele afirmou aqui que Elias e Moisés não estão mortos. Eles vivem num corpo como o meu e o seu hoje. Deus os tem guardado em algum lugar. E prova disso é que eles estavam lá no Monte da Transfiguração, Elias e Moisés mesmos. Então, eles voltarão, né? Então, quando eles voltarem e pregarem exatamente 3 anos e meio, sob a unção do batismo do Espírito Santo, enquanto as bênçãos forem tiradas dos gentios, e a igreja for tomada, a noiva for tomada. Agora aqui é que eu queria chamar a atenção de vocês para isso, porque é muito bom falar sobre o outro corpo, falar sobre a eternidade, sobre a outra vida, depois do milênio, mas o que eu estou achando mais difícil é preparar para estar lá. Porque aí entra a questão, a fria igreja formal. Porventura nós não entramos assim a igreja não tem entrado numa friagem espiritual? Uma friagem espiritual? Hoje a transmissão, não vou na igreja não, isso é friagem, é porque ela está deixando de alimentar. Ela está tendo falta de apetite espiritual. Ela está com anorexia espiritual. É anorexia mesmo, hein? Anorexia. É falta de apetite. A pessoa que sofre anorexia natural, ela vai definhando até morrer. Até ela morrer. Então, e a fria igreja formal for caçada como cães. A igreja formal, ela será caçada como cães pelos comunistas e partidos romanos. E quando eles forem caçados e mortos, no período da grande tribulação. Aí que vem, então, um desespero no nosso coração, porque esse é o tempo para nós prepararmos para não estar nessa situação na grande tribulação.
para subir no rapto antes da grande tribulação. Porque quem não subir no rapto antes da tribulação, eles terão que selar suas vidas com o seu testemunho. Eles terão que morrer pelo nome de Jesus, ou então dobrar diante da falsa igreja, diante dos comunistas, e assim por diante. Vamos lá, irmã querida? Então nós vamos ver aí um pouquinho depois do milênio, né? Seus olhos vigiam, seu amor nos conduz, minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços de amor. Seu amor sem igual, sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou meu viver. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que teus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender nem explicar tal milagres do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Graças a Deus. Uma pena que o áudio não ajuda de jeito nenhum. Tá coisa custosa. Começou muito baixo, mas, Natanael, muito baixo. A voz quase não apareceu no início.
Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Vamos ver se o próximo fica melhor, né? Porque depois a gente vai ouvir, aí começa assim, a gente ouvindo só o teclado. A voz dela fica lá longe. Tem que balancear, né? O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Sois bem-aventurados se padecer por amor da justiça. E não temais com medo deles, nem turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos, e que os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por esta manhã. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, e o Senhor conhece a necessidade de nossos corações. A nossa vida está nua e patente diante de Ti. Por isso, Pai, rogamos humildemente que o poder vivificador do Espírito Santo possa tomar todo o controle das nossas vidas, a vida de cada irmão, de cada irmã, nos sustentando na graça e no conhecimento e na misericórdia do Senhor. Aceita nossa gratidão, tome todo o controle. É o nosso pedido e a nossa oração nesta manhã, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Podeis assentar. Sem vergonhar porque é só mais uma lágrima. Seus olhos são espelhos d'água, espelho de mágoa. Deus conta cada sabe o que quer dizer? Senhor, estou aflito, vivendo em conflito. Senhor, vem me socorrer.
desse jeito. Se é perdão que não foi liberado, se é pecado não confessado, use a tua fé e clame por Jesus agora e ser sarado. Sem vergonhar, porque é só mais uma lágrima. Seus olhos são espelhos d'água, espelho de mágoa. Deus conta cada lágrima. Sabe o que quer dizer? Senhor, estou aflito, vivendo em conflito. Senhor, vem me socorrer. Ele vai te livrar dessas crises e te ama apesar dos deslizes. O que ele não suporta é te ver sofrendo desse jeito. Se é perdão que não foi liberado, se é pecado não confessado, use a tua fé e clame por Jesus agora e ser sarado. Ele vai te livrar destas crises e te ama apesar dos deslizes. O que ele não suporta é te ver sofrendo desse jeito. Se é perdão que não foi liberado, se é pecado não confessado, use a tua fé e clame por Jesus agora e ser sarado. Obrigado. Deus abençoe. Sempre são bem-vindos. Aqui, irmão Ademir, ninguém chora. Eles já estão assim muito acostumados, né? Mas uma hora chora. Uma hora vai chorar. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento. Vamos chorar, vamos chorar. Vamos sorrir, vamos sorrir. Paulo chegou a dizer: chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, amando os irmãos com as entranhas, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria,
Muitos, pelo contrário, bendizendo. Você quer amontoar brasas de fogo na cabeça dos seus inimigos? Passe-os a bendizer, falar bem deles. Ou até mesmo daquelas pessoas que não são inimigas, mas sempre tem alguma coisinha contra você. Às vezes fala alguma coisa de você. O pastor Gazon ensinou as noras a matar a sogra. Tem que fazer um chá. Existe um chá que a nora vai fazendo para a sogra até matar ela. Mas tem que administrar bem administrado. E o segredo para ninguém descobrir que a nora matou a sogra é tratar bem a sogra. Tratar o mais bem mesmo. De tal forma que não fica nenhuma sombra de dúvida que ela estaria dando aquele chá para a sogra para matar ela. Resultado, a coisa funciona mesmo. Como é que pode uma nora gostar tanto da sua sogra? Tem jeito, né? Quer amontoar brasas na cabeça da sua sogra? Trate ela bem. Brasas de fogo, trate ela bem. Carregue água no jacá para ela. Porque o ciúme da mãe pelos filhos macho é grande demais. Aí elas revoltam contra as noras. Não é as noras que são ruins, é a sogra que é ruim. Porque ela fica com ciúme dos machos delas. E aí fica a favor contra a nora e a favor do filho. Quantos genros que têm testemunho de que a nora destruiu o casamento, ou que a sogra destruiu o casamento deles. Mas outros também têm testemunho. A minha sogra salvou meu casamento, porque a filha dela, ou seja, aí está a coisa, né? Geralmente, a mãe da moça, da mulher, por que tem pouca reclamação? Tem pouca reclamação da mãe dela e muita reclamação da mãe dele. É porque a mãe dela, em quase todos os casos, põe a favor do genro e contra a própria filha. Um segredo aí. Se a mãe dele colocasse a favor da nora contra o seu próprio filho, salvaria muito casamento também, mas faz é destruir. Não tem culpa de você ser sogra de mulher. Você que se cuida. Eu acho que se fizer isso, se todas as noras tivessem essa sabedoria de fazer bem a sua sogra, mesmo que a sogra está agindo erroneamente, elas seriam mais vitoriosas. Elas venceriam mais. Isso não está no assunto, não. Eu quero falar depois do milênio.
não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Para que por herança alcanceis a bênção. Parece que, em certos casos, irmã, você que tem noras, em certos casos seria bom se seu filho, se você mora aqui em Bonfinópolis, seu filho mudasse para o Japão com a sua nora. Ia ser bom demais. E tivesse uma barreira de ligação telefônica tão grande que até para receber você tinha que pagar uma fortuna. Porque aí lá do Japão ganha muito dinheiro, tem facilidade de ligar, né? Mas aí você tinha que pagar uma fortuna para receber a ligação deles. Aí quem sabe que eles ligariam uma vez por ano, mas seria bom demais. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal. Quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. E seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Aquele versículo vai ficar um marco na nossa vida. Hebreus capítulo 3, capítulo 2, verso 1. Hebreus capítulo 2, verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para o que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Aí vem a questão, por que é que as coisas estão acontecendo, tudo falta de atentar para o que Deus tem falado. Tornam frios, formais. Só vai na igreja se souber que o pastor está, se não souber, se o pastor não está, não se importa de ir para a igreja. Não oram, não leem a Bíblia, não leem a mensagem. Esse foi aquilo que eu falei aqui no dia da ceia, que esse sistema de ler a mensagem com a igreja é bom demais para a gente saber quem é que realmente encara a coisa com responsabilidade e lê. É fácil de você encontrar, é fácil de você saber quem realmente ama a leitura da mensagem. Nas respostas, na busca, porque aquele jeito que foi feito, creio que o Monquelo, mais o irmão Dair Henrique, vai trabalhar naquela linha. A pessoa, ela leu, ela marcou, ela pôs lá no rodapé, lá, ela pôs uma observaçãozinha lá, é rápido, ela se encontra, aí você sabe quem realmente leu. Mas não é tudo ainda. O conhecimento não é tudo. É o tanto que aquilo está materializado em nossa vida. É o tanto que nós estamos atentando para o que Deus tem falado. Se você arruma um trabalho, um emprego, que ele vai tomando o horário dos cultos, um estudo que vai tomando o horário dos seus cultos totalmente, e você vai ficando sem tempo para Deus, o que é que Satanás quer? Ele quer é que você não tem tempo realmente para Deus, você vai ficar com fome espiritual, você vai ficar em deficiência
com anemia espiritual. E aí fica fácil dele te vencer. A matéria lá dos teólogos, eles têm alguma inspiração naquilo, que a cúpula dos demônios do inferno, eles fizeram uma assembleia com todos os demônios do inferno. O que é que nós vamos fazer para tomar o poder das igrejas evangélicas? E lá expõe as igrejas evangélicas, como se toda a igreja evangélica tivesse poder. Então ele levantou um demônio lá com um projeto e disse: olha, eu tenho um projeto de lei aqui, se nós conseguirmos aprovar ele aqui na nossa assembleia, nós vamos vencer eles. Disse: o que é? Disse: olha, vamos tacar a ocupação nos crentes, vamos ocupar eles de tal forma que eles não têm tempo de ir para a igreja, não têm tempo de ler Bíblia, não têm tempo de ler horário, não têm tempo de ler mensagem. O irmão Branham chega a dizer que a oração é o radar do cristão. E se nós ocuparmos o tempo deles, eles não vão vencer, nós vamos vencer eles. E a lei foi aprovada e eles saíram. Os demônios saíram com tudo em cima dos crentes. Vamos ocupar o tempo deles. Não vamos proibir eles de ler Bíblia, não vamos proibir eles de ler, de orar, não vamos proibir eles de nada, mas vamos encher eles de ocupação. Vamos dar ocupação para eles não terem tempo de ir na igreja, não terem tempo de orar, não terem tempo de fazer mais nada. Agora eu faço uma pergunta para você. Porventura isso não tem te rodeado? Porventura isso não tem te enlaçado? Convém nos atentar com mais diligência. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Agora, se não ora, como pode ser? Se não ora? O crente que não ora não é feliz, não é feliz. Não é feliz, mas o crente que ora, ele é feliz, ele é feliz, ele é feliz. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fala mal, se for zelosos do bem? Digo, e qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Quem é que vai fazer mal para você se você for zeloso do bem? Quem? Quem pode te atacar se existe uma orla? Se existe uma atmosfera ao seu redor que impede o mal de atacar? Sabe por que a Terra não é detonada com os meteoritos e tanta coisa mais do espaço aí? É porque tem uma atmosfera que protege a Terra. Uma camada de atmosfera aí que quando essas coisas entram nela, ele entra em atrito e se queima e se derrete. E qualquer mal que tentasse penetrar em você, essa atmosfera celestial que te envolve, ou desfaz tudo. E qual a pergunta do apóstolo? E qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Quem é zeloso do bem cria uma atmosfera ao redor dele. Mas também se padecerdes por amor da justiça, Você está padecendo por amor da justiça? Ou você está padecendo por causa
de não atentar com mais diligência para o que o Espírito Santo tem falado. Aí a pessoa vai e desespera da vida, não tem mais sentido de viver, não tem mais sentido disso, daquilo, mas espera aí, ué. Então, ela mesma plantou a situação que ela está vivendo, por que ela vai agora desesperar da vida e falar que não tem mais sentido? Por que não era melhor ela correr para o altar? Gente, se não me engano, foi Absalão. Ele aprontou tanto, que por fim, quando ele sabia que ele ia morrer, que eles iam matar ele correu para o altar e agarrou no altar. E os seus executores chegaram e tentaram arrancar ele do altar, e ele daqui do altar não sai. Voltaram e falou, o homem não sai lá do altar não, ele agarrou no altar lá e não sai de lá de jeito nenhum. O rei falou assim, então vai lá e mata ele lá no altar. Mas ele morreu no altar. Pelo menos isso a favor dele ele teve, morreu no altar. Não sei o que aconteceu com Absalão, não sei para onde que ele foi, o que aconteceu, o que vai ser dele no julgamento do trono branco, só sei que ele morreu no altar. Se a pessoa, pelo menos, tomasse essa atitude, falasse, eu tenho que morrer, eu vou morrer no altar, agora aconteça o que acontecer, mas se eu fico sozinha, mas eu vou, se o barco tiver de afundar, eu vou afundar na palavra, eu vou afundar em Deus, eu vou render minha vida a Deus, já que eu pus tudo a perder, já que a minha vida ficou da forma que ficou, eu pus tudo a perder, agora então eu morro nas mãos de Deus, eu enterro, eu afundo nas mãos de Deus. Será que Deus deixaria essa pessoa abandonada o resto da vida? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Qual é aquele que vos fará mal se for zeloso do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Se estiver padecendo por amor da justiça, porque você é justo, é justa, e você está padecendo por causa do temor de Deus, da justiça de Deus no seu coração, você é bem-aventurado, bem-aventurada. E não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados. E estais sempre preparados. Será que nós podemos cantar assim, ó? Eu falei que não queria cantar isso mais. Vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar. Pastor, mas eu tenho que pagar uma conta amanhã. Amanhã eu tenho que pagar o cartão de crédito. Amanhã eu tenho que pagar, isso. Amanhã eu tenho que fazer isso. Amanhã eu tenho que comprar aquilo. Amanhã. Então não posso cantar vem logo dos carruagens hoje. Então eu não posso fazer isso hoje. Senhor, me dá mais um dia, porque amanhã eu tenho que pôr minha casa em ordem. Você já pensou? O irmão Branham faz menção de Ezequias. O profeta foi lá, Deus mandou o profeta lá, falou assim, vai lá, ele está com um câncer na perna lá, ele está com a ferida mortal, um câncer. Você está pensando que câncer de hoje? Câncer de muito tempo. Agora, nessa era que ele multiplicou, porque se a humanidade multiplicou do jeito que multiplicou, você acha que a enfermidade não ia multiplicar também? Parece que morre muito pouca gente de câncer ainda, era para morrer muito mais, o tanto de gente que tem no mundo. E o profeta chegou lá e disse, olha, essa ferida aí, esse mal aí, você vai morrer. Você não vai levantar disso aí não, você vai morrer. Assim diz o Senhor. E virou as costas e foi embora. O profeta chega, fala e não fica
coitadinho dele, coitadinho dela. Nós é que ficamos, coitadinho dele, coitadinho dela. O profeta chegou, falou e foi embora, virou as costas e foi embora. Deixou o rei naquela situação. Ordena sua casa, você vai morrer. Você não vai viver. O rei virou o seu rosto para a parede e chorou, e clamou, e orou, desesperadamente. O profeta estava saindo lá no portão lá da casa do rei. Estava saindo lá no portão, lá, já indo embora. O Espírito Santo veio sobre ele e falou, volta lá. Fala para Ezequias que eu ouvi o clamor dele, ouvi a oração dele, porque ele tinha andado nos caminhos do Senhor, ele tinha sido reto, ele tinha sido temente a Deus, ele tinha destruído os altares de Baal, ele tinha sido um homem exemplar em Israel. Deus ordenou o profeta, volta lá, fala para Ezequias que eu acrescentei 15 anos na vida dele. Irmãos, será que se Deus chegasse hoje e falar, olha, é agora, vamos lá? Quem sabe vocês virariam, Senhor, peraí, eu não tive nenhum filho ainda. Senhor, eu não tive nenhum neto ainda. Senhor, eu não casei ainda. Senhor, tenha dó, eu estou noiva, mas espera um pouquinho, deixa, pelo menos eu casar. Senhor, como é que seria a oração, hein, irmã Eldaine? Senhor, tenha dó, Jesus, espera um pouquinho. Eu tenho andado em tua presença, o Senhor conhece o meu coração, a minha vida dedicada. Ou nós aceitaríamos de bom grado? Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor. O sentido de estar sempre preparados é um e eu estou aplicando em outro, mas tudo vale a pena. Porque você continua lendo o versículo, você vai ver o sentido que era, mas valeu. Estamos preparados também para ir? Mas aqui, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Aí você vai ver que a pessoa que fala contra a sua vida espiritual, acaba que ela está blasfemando contra o Espírito Santo, que habita no seu coração. E a Bíblia diz que não tem perdão para blasfemo contra o Espírito Santo. Aí você diz assim, pastor, mas teve uma irmã que falou mal de mim. Ore por ela. A única coisa que você pode fazer é perdoa ela, ore por ela e pronto, esqueça isso. Se aquilo chegou diante de Deus como uma blasfêmia contra o Espírito Santo, você não tem nada que nós podemos fazer. Eu não vou julgar, o meu conselho é esse, não julgue se alguém te tratou mal, falou mal de você, se aquela pessoa blasfemou contra o Espírito Santo, não julgue, simplesmente, Senhor, tenha compaixão do meu irmão, da minha irmã. O que é que nós somos ensinados na hora da ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Você é responsável por si mesmo. E depois, enquanto você está examinando-se a si mesmo, se você sabe que um irmão está em problema, cometeu alguma coisa, você simplesmente, Senhor, tenha misericórdia do meu irmão, tenha misericórdia da minha irmã. Não permita que ele venha tomar da ceia indignamente, porque se ele toma da ceia indignamente, é morte para ele. Guarda ele, Senhor. E aí você levanta com a boa consciência,
Senhor, eu já perdoei meu irmão, se depende do meu perdão, para ela não tomar da ceia, para ele não tomar da ceia indignamente, eu o perdoo, está perdoado, e perdoar mesmo. Onde estarão os santos depois de 1000 anos de reinado? Que tipo de que tipo de corpo eles terão? Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte, 269. Eu acho que esta é a mais dócil pergunta. Eu simplesmente amo isto, eu também. Que corpo que nós vamos ter? Como é que vai ser lá, irmão Brana? Depois do milênio, como é que vai ser essas coisas? Que tipo de corpo que nós teremos? Que os santos terão? Ou você assusta da Bíblia do irmão Brana chamar a igreja de santos? Quando Paulo escreveu aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Filipos, aos santos que estão na Galáxias, eram santos mortos? Não, eram pessoas vivas. Santos quer dizer separados. E que tipo de corpo que eles terão? Começa por aí. O ímpio, ele não tem corpo. O ímpio não tem corpo. São 7 dimensões. Nós fazemos contato com até a 4ª dimensão. A 5ª dimensão é a região aonde os ímpios morrem e vão para ela, fica embaixo, vão para baixo. Eles não têm corpos não, eles morrem e não recebem corpos. Os seus espíritos estão numa dimensão de angústia, de perturbação. O profeta chega a dizer que a pessoa, no estado que ela morre, ela continua. Você vê uma pessoa que está sofrendo demais da conta, sofrendo demais, e ele não é um cristão, não é uma cristã, ela continua naquele estado. O profeta diz que quando eles estão morrendo, a maioria deles diz: olha gente, tira esses demônios estão vindo me levar, eles estão com corrente, eles estão com cadeias, tira isso de lá, não deixa eles me levar. E eles vão para a 5ª dimensão e eles têm desejo de voltar aqui e o tempo deles terminou. Às vezes o corpo deles foi esmagado num acidente de automóvel, ou o câncer ceifou as suas vidas, ou qualquer outro male. Então eles têm vontade de voltar para preparar suas vidas, mas não têm condição. O tempo deles terminaram aqui e eles ficam na 5ª dimensão. Mas vamos aqui. No princípio, Deus, voltaremos ao nosso ensinamento de Hebreus apenas por alguns minutos. Deus era essa enorme, grande fonte de 7 cores. 7 eras, 7 espíritos, vocês sabem disso? Quantos sabem que Deus tem 7 espíritos? Absolutamente, 7 espíritos. E havia 7 olhos do cordeiro, e assim por diante. Tudo aquilo se ajuntando agora aquilo era Deus. 7 eras, 7 estrelas, 7 naturezas do cordeiro. Quando ele, o Logos, saiu de Deus, que era Deus vindo dessa única grande fonte, a um corpo na forma de um homem. Isto fez o Logos, que nós chamamos de teofania. Se você toma a teofania, quando você está olhando para aquilo é um homem. Corpo teofânico, é um homem. Isso é muito maravilhoso. Uma das filhas da irmã Colodina, nós sepultamos a irmã Colodina foi na
terça-feira, né? Terça ou quarta? Quarta-feira. Ela morreu na terça e nós sepultamos na quarta. Uma das filhas dela, a Iraci, mora aqui pertinho, mas não vem na igreja de jeito nenhum. Ela disse que quando ela estava muito ruim, não sei se foi do domingo para segunda, ou da segunda para terça. Aliás, ela tinha melhorado, ela tinha saído do hospital, pelo menos não deu aquela crise mais que ela deu lá no hospital, que inclusive eu estava lá quando deu a crise nela, no balão de oxigênio. Ela melhorou tanto, ela melhorou para morrer. Mas Deus levou ela em paz, ela estava tranquila, sem crise nenhuma. Foi um mistério a morte dela. Mas a filha dela teve uma visão, um sonho, uma visão, e ela viu uma pessoa, ela não sabe se ela não falou, ela viu uma pessoa, para ela era mulher, estava assim, meio de costa para ela, vestido de branco, e ela disse que estava naquela angústia sobre a partida da sua mãe, e disse que essa pessoa virou para ela e disse assim, só disse isso para ela, não virou, ela não viu o rosto, ela disse assim, observe lua cheia, só isso. E ela disse que saiu daquele sonho. Quando foi terça-feira, às 9 horas da manhã, exatamente dia da lua cheia, a irmã partiu, descansou. Ela viu o corpo teofânico dela. Não resta dúvida que é o corpo teofânico dela. Eles não entendem, não adianta você falar isso para eles, eles não vão saber. Mas nós sabemos. E quando ela partiu, ela simplesmente entrou naquele corpo e foi embora. O cristão, os santos, não ficam vagando, não. Se você toma teofania quando você está olhando para aquilo é um homem. Agora, aí é onde estávamos no princípio. Você não compreende isto agora, mas você estava lá atrás no princípio daquela maneira. Você já estava naquele corpo lá no princípio, daquela maneira. Esse corpo está guardado em algum lugar, é seu, ninguém toma. Cada um tem. Deus, o irmão Branco chegou a usar uma expressão assim, que quando você tinha 18, 17, 18 anos, você está pensando, com 24, 25, 27, 28, você já está morrendo. Aí Deus te pegou ali com 18, 20 anos e tirou um retrato seu e guardou lá nos arquivos dele. Mas eu ainda continuo pensando assim, que sabe, mesmo, você já pensou se eu tivesse que viver num corpo igual o meu quando eu tinha 18 anos? Ah, não. Não, hoje eu sou muito mais bonito que há 18 anos aí. Então, quando Deus fez o homem à sua imagem, Ele fez uma teofania. E Ele tem guardado essa teofania lá. Só que quando você vai chegando a hora de sua partida, essa teofania aproxima de você. E Ele somente colocou a encarne. Quando Deus fez o homem em sua imagem, Ele o fez uma teofania. Quando Deus fez o homem em sua imagem, Ele o fez numa teofania. E Ele apenas colocou em carne. Quando Deus fez o homem em sua imagem, em sua semelhança, Gênesis 1, 28, eu creio que ali não havia ninguém para lavrar a terra, porque o homem era uma teofania. E Deus havia feito o homem macho e fêmea, ninguém para lavrar a terra. Então Deus colocou o homem um pouquinho mais baixo e o colocou na vida animal.
Isto é o seu corpo agora. O seu corpo agora é um corpo animal. Parece que tem gente que assusta, né? E animal de sangue quente, mamífero. Mamífero. É por isso que o bebê nasce, já quer mamar. Todo ser mamífero, a criação é uma Bíblia. Eles nascem, como é que, quem que ensinou para que os leitãozinhos, que eles acabam de nascer, eles vão dando a volta e vai achar a barriguinha da porca lá e achar uns peitinhos para mamar? Quem ensinou para eles? O gato e assim por diante. Isto é seu corpo, exatamente como os animais, para que então ele pudesse lavrar o solo, pudesse tocar. Aquela teofania não toca. Olha, aquela teofania não toca. Ela não vê. Provoca, cheira, ouve, esses sentidos que nós temos. Então Deus colocou o homem ali embaixo a fim de tocar e sentir. E enquanto ele andava pelo jardim do Éden, primeiro como teofania, como o Espírito Santo está aqui agora andando aqui, ele dirigia a vida animal, ele controlava tudo, mas ele não podia lavrar o solo. E então Deus o colocou em carne para que ele pudesse lavrar a terra. Lhe deu seus 5 sentidos para lavrar o solo, preparar vinhas e assim por diante, e então o homem continua parecendo só. E então o homem continua parecendo só. Oh, este é um lindo quadro. Veja, pois quando ele primeiro foi feito, ele era formado de 2 pessoas juntas. Ele era ambos macho e fêmea. O homem era. Por isso que essa coisa podre que existe aí hoje, isso é uma perversão. A Bíblia diz que ele foi. Deus fez o homem ambos, macho e fêmea, ele o criou. Observe, quando o homem foi separado da teofania e colocado em carne, ele não estava totalmente ali, parte de seu ser ainda era uma teofania, parte do seu ser ainda era uma teofania, então não parecia certo. E ali surgiu a fêmea. Preste atenção, irmãs, preste atenção nisso aqui. E ali surgiu a fêmea e o macho da vaca. Ali foi o cavalo, ali foi o boi, ali saiu tudo mais em pares. Mas Adão, tadinho do Adão, Adão era macho e fêmea. A vaca e o boi estavam os pares. O cachorro e a cadela estavam os pares. Os pássaros, a fêmea e o macho estavam juntos. Mas o Adão estava sozinho. Sozinho. Como é que pode? O homem, depois de Deus lhe dar uma adjuntora, dar uma esposa, como é que pode ele querer viver sozinho? Você sabe disso. Existem muito mais mulheres viúvas do que homens viúvos. A mulher ainda consegue, mas o homem não consegue, não. Ele é velhinho, queria arrumar uma companheira, que está caindo os dentes, ainda quer uma companheira.
E o irmão Branham falou assim, não sei se sabe disso, o irmão Branham falou assim, que quanto mais velho vai ficando, mais dependente dela vai ficando, né, irmão? Pensa o Mosé Lopes sem a irmã Edna lá naquela casa lá. O que esse homem arruma? A irmã Edna sem o Mosé Lopes, ela ainda consegue se virar. Mas ele, sem a irmã Edna, com essa natureza que ele tem, de atrair os filhos para dentro de casa, da casa deles. Meu Deus do céu. Olha, eu não quero nem que isso aconteça, viu? Deus ajuda que o Mosé Lopes e a irmã Edna vai os dois juntos. No rapto. O senhor já falou isso? Aí, tá vendo? É os dois juntos. Ei, glória a Deus! Meu Deus! Mas aí está. Veja. Havia algo faltando. Adão estava sozinho. Havia algo faltando. Aquela própria ansiedade mostrava que ali havia uma companheira esperando por ele. Você captou isto? E os próprios pensamentos que temos para morrer aqui. Olha, se o Espírito Santo não está trabalhando desde o início da escola, no seu coração, com esse pensamento, que nós teremos que morrer um dia aqui, eu não sei o que está acontecendo não, porque desde o início da escola, nós estamos vendo isso, nós estamos observando isso. E olha que o profeta confirmando esses pensamentos. E os próprios pensamentos que temos para morrer aqui, pois somos problemáticos, confusos. Quem não é problemático e confuso? Quem que não é? Me mostra um ser que não é problemático e confuso. E almejamos por uma vida que não tem morte. Aleluia, é verdade. Nós almejamos por uma vida que não tem morte. Nós almejamos por uma vida que não vamos ter que cantar. Vem logo doce carruagem, porque ela já veio. Ela já veio. Aleluia, ela já veio. Já nos levou para lá. Você não vai ter que virar para o canto da parede e dizer: Deus, me dá mais uns dias, me dá mais uns anos, Deus, me dá. Você não vai ter que fazer essa oração, porque sabe, tudo de bom que tem aqui, toda a vida santa, a vida pura, a vida de paz no lar, de harmonia no lar, harmonia do esposo com a esposa, do namorado com a namorada, tudo aquilo que você vive prazer aqui, é como se fosse um chiqueiro de porcos, em relação à vida eterna, em relação a outro lugar. Era como se você fosse um porco um dia e Deus te transformasse de um porco num ser humano. O irmão Branham perguntou para aquele ministro, porque o ministro disse assim: irmão Branham, lá no milênio nós vamos caçar? Disse: não, irmão, no milênio nada morrerá, nós não vamos caçar lá. Aí o irmão ficou triste. O irmão ficou entristecido e disse: irmão, parece que você ficou triste porque eu disse para você que nós não vamos caçar no milênio. Parece que você ficou um pouco triste. Disse: irmão Branham, mas é tudo de bom que nós temos, é a coisa melhor que nós temos, é quando nós saímos para o mato assim, e vamos dar uma caçadinha. Ele diz: irmão, vem cá, digamos que você tivesse sido um porco um dia, e você comia lavagem, e vinha com aquela caldeirada de lavagem, jogava lá e você comia aquilo, e era uma coisa
e você não dava nem conta de olhar para cima para ver o seu pastor de porco. Porque você sabia que quem cuida de porco é chamado de pastor também? E você nem dava conta de olhar para cima para ver seu pastor de porco. E sabe uma coisa? E aí daí Deus pegou e falou assim, eu vou elevar ele mais um pouco. Vou elevar ele mais um pouco, vou transformar ele num ser humano. Transformar ele num ser humano. Aí disse, você gostaria de voltar a ser um porco de novo? Agora você é um ser humano, você pode caçar, você pode passear, você sai dirigindo seu carro, você tem uma família, tem seus filhos, você gostaria de voltar a ser um porco? Deus me livre, irmão Branham, nunca mais eu gostaria de voltar a ser um porco. Ele disse, então multiplique isso milhões e milhões de vezes, e você vai ter uma noção do que é ser um ser humano aqui, salvo, com todas as bênçãos de Deus aqui nessa dimensão, e depois ser levado para o outro lado da eternidade. Irmãos, quem vai para lá nunca mais tem desejo de voltar aqui. Isto mostra o que está esperando por nós. Adão estava só. Homens, preste atenção. E Deus, para mostrar que eles não poderiam se separar, por que é que querem separar? Por que é que o homem, depois de casado, ele pensa que ele pode viver sozinho? Está errado. Eu vou voltar nessa mesma coisa em apenas um segundo. Veja, ele nunca foi e apanhou o barro e fez uma Eva. Ele nunca foi, apanhou o barro e fez uma mulher para o Adão. Quando ele fez o homem, ele foi lá, apanhou o barro e fez um macho e fêmea, Adão. Ele nunca tirou, mas ele fez da terra original, ele fez da matéria original que ele usou para fazer o homem. Ele tirou uma costela do seu lado, é por isso que o irmão Geraldinho diz que a mulher é carne de segunda, que ela foi feita de costela. Agora, se a mulher foi feita de costela, é carne de segunda, causa o que causa, e se fosse carne de primeira, hein? Se fosse sei lá, na hora que eu preciso, como é que é, do contrafilé, do filé, e ele tirou uma costela do seu lado e fez para ele uma companheira, e aquela foi Eva, ela foi feita para o homem e parte do homem, ela era parte dele no princípio, ela foi feita para o homem, parte do homem, ela era parte dele no princípio, na criação, estavam os dois criados juntos, aí Deus foi lá e separou, na teofania, ela era parte dele aqui embaixo em sua criação, ela não poderia ser dividida em outra criação, ela tinha que ser feita da mesma criação, por isso ele tirou uma costela de Adão, da mesma criação, era parte dele, era gêmea, germinada com ele. Irmão Bruno respondendo pergunta e resposta sobre casamento e divórcio, ele diz, sabe irmão, às vezes você tem a sua esposa errada aqui, largue ela e conserte e casa com outra. É assim que ele falou? Vocês lembram da resposta? Ele disse, irmão, às vezes você tem a sua companheira errada aqui, mas no milênio vai ser consertado.
No milênio vai ser consertado, não vai ser aqui que vai ser consertado, não. Tenta consertar aqui que você perde o milênio. Perde o céu. O único motivo que o profeta mostrou que um homem tem direito de repudiar a sua mulher e casar com outra, é se ela fizer um voto falso para ele. Chegar aqui no altar vestida de branca, toda de véu e grinaldo e tanta coisa mais, e aquele amparato todo do sistema social. E ela votar para ele fidelidade aqui quando ela não é virgem mais. Quando ela rompeu a sua virgindade com outro homem, ela fez um voto falso, ele tem direito, ele é o único direito que ele tem legitimamente, biblicamente e na mensagem do profeta, de repudiar aquela mulher e casar com outra virgem. Porque ela fez um voto para ele, ela fez um voto falso para ele, não era virgem mais e falou que era, e prometeu, e não confessou aquilo antes de chegar no altar, antes de fazer o voto para ele. 10 anos que viverem juntos, o dia que ela confessar para ele, ele tem esse direito, diz a Bíblia e o profeta. A coisa é muito séria, é muito mais séria do que se pensa. Casamentos arruinados por falta de confissão, por falta de tomada de posição. Ela era parte dele aqui embaixo, em sua criação, ela não poderia ser dividida em outra criação, ela tinha que ser feita na mesma criação. Isso é exatamente porque Cristo e Deus tinham que ser a mesmíssima pessoa. Não poderia ser nada diferente. Se ele tivesse sido um homem, um bom homem, honesto, se ele tivesse sido um bom homem ou um profeta, ele não teria sido um redentor. Ele teve que ser o Criador ele mesmo, mas ele continua sendo uma teofania agora. Veja você, e da forma que ele era então, um homem desceu aqui e ele era maravilhoso, e Deus o amava, e Deus amava aquilo, e ele disse: isto é lindo, deixe-os ficar na terra e viver ali para sempre. O lugar do homem viver é aqui na terra. E isto é tudo para a eternidade, sempre, sempre, sempre. Deixe isto apenas crescer, e cada planta produzirá, e tudo mais assim. E deixe o homem viver, e as bestas viverem, tudo mais para sempre, sempre, tudo bem. E então o pecado entrou, interrompeu. Eu desejo fazer esta declaração. Tantas pessoas cometem um terrível erro nesta determinada escritura. Isto está no Salmo 23. Elas leem assim: sim, embora eu ande pelo escuro do vale da sombra da morte. Agora, não há tal coisa. A Bíblia não diz que a sombra escura do vale. O vale escuro das sombras da morte. Ou escuro vale das sombras da morte. Diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, antes que pudesse ser uma sombra, ele tinha que ter luz para fazer a sombra. Davi, sendo um profeta e sob unção, ele não cometeu nenhum engano, ele apenas disse a verdade. Sim, ainda que eu não andar através do escuro vale, mas ainda que eu, mais através do vale das sombras da morte, então você tem que ter uma certa porcentagem de luz para fazer uma sombra.
Aí você vai ali, aqui quase não dá para ver a sombra da minha mão. Mas quem está de pertinho aqui, vê a sombra dessa pequena luz que está refletindo ali, vê ela aqui no púlpito. Tem que haver um tanto de luz para fazer sombra. Então você tem que ter uma certa porcentagem de luz para fazer uma sombra. E esta é a maneira que é. Nós somos ambos naturais e sobrenaturais. Este corpo está sujeito à morte e foi trazido através de uma mulher, não através de nada a não ser através, não por Deus. Não por Deus. As irmãs não estão despertas ainda? Vocês ainda estão prestando atenção? Este corpo está sujeito à morte e foi trazido através de uma mulher. Não através de nada, a não ser através, não por Deus. Você é uma reprodução de Adão e Eva. Sendo negro, branco, ou seja o que você for, você é uma produção, um rebento de Adão e Eva. E o que fez seu corpo ter nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras, você foi amaldiçoado e condenado no princípio de sua vida. Ai! Mesmo sem uma chance, porque o espírito que você tem veio através da natureza, e através da natureza, vindo através de uma relação sexual, o desejo de um homem e uma mulher produz um filho terrestre, e deixa aquele filho sozinho. Presta atenção nisso aqui para vocês verem uma coisa. Deixa aquele filho sozinho, e não lhe ensine nada correto. Ele irá para o lado errado. Não ensine nem o correto, nem o errado para ele. Ele irá para o lado errado. Não lhe ensine nem certo nem errado. Ele tomará o errado, porque é de sua natureza fazer assim. Observe um bebezinho não maior que isso, ele fica tão irritado que ele retorce suas mãos e fica com uma face vermelha e bebe o seu fôlego. Claro, o que é isto? É a sua natureza. Ele a obteve de seu pai e de sua mamãe. Vocês estão entendendo? Observe um bebezinho, não maior do que isso, naturalmente ele deu e ele fica tão irritado que ele retorce suas mãos e fica com a face vermelha e dá birra. Por que um pai e uma mãe quer condenar demais os filhos? Mas olha que criação que o pai e a mãe deu para aqueles filhos. O tempo de bater, de chegar à vara, eles ficam adulando, achando engraçadinho. Filho faz uma proeza, responde o pai, responde a mãe, eles acham engraçadinhos. Nossa, que bonito. O filho taca a mão na cara da mãe. Nossa, mas esse menino é cutoso. Cutoso, esse menino cutoso. Olha. Aí o que faz? De primeiro, Mondé está aqui, a Maria está aqui, deixava
deixava a irmã Edna passar no meio deles, quando ela tinha aí uns 6 anos, 7 anos de idade, 8 anos, deixava ela passar no meio deles, quando eles estivessem conversando, e passasse no meio, para ver a surra que ela levaria depois. Hoje, menino entra na conversa dos pais, e dá birra, e faz isso, menino engraçadinho, é um demoninho. Que menino endemoniado. Gente, meu Deus do céu. Ele retorce suas mãos e fica com a face vermelha e bebe o seu fôlego. Claro, o que é isto? É a sua natureza. Ele obteve de seu papai e mamãe primeiro. Ela teve temperamento suficiente para lutar contra uma serra circular. Ou seu papai teve uma natureza para lutar contra uma serra circular, agora eles não têm princípio para chegar à vara nesses moleques. Aí depois, quando pega 17, 18 anos, 15 anos de idade, aí bate no pai, bate na mãe, bate nos irmãos, pinta e borda, vira assassinos, vira ladrões, vira maconheiros, porque não teve uma criação, não teve uma correção quando tinha idade para ser. Não ensinou a trabalhar, vira vagabundos. Eu vou casar. Casar e trazer filhos sem nenhuma preparação. Perguntaram para um mestre em sociologia, sei lá que dia acho que é, perguntar, escuta, quando é que deve começar a preparar uma moça para ela se casar? Ele respondeu dizendo assim, 20 anos antes dela nascer. 20 anos antes dela nascer. Você quer ter uma filha para ser uma boa esposa, uma boa mãe de família, uma boa dona do lar? Começa a preparar agora ela. Começa a preparar ela agora. É isso que ele quis dizer. O que é isso? É a sua natureza. Ele obteve do seu papai e mamãe primeiro, ele teve temperamento suficiente para lutar contra uma serra circular, ou seu papai. E eles não tiveram, seu avô, sua avó, se eles não tiveram, seu avô ou sua avó teve. Se eles não tiveram essa natureza de parar uma serra circular, o avô ou a avó deles tiveram. E aquilo vai. E aí o Mombrand diz assim: veja, é uma descendência, aquilo vem vindo. E você nasceu no mundo, você vê através de uma natureza, e todo o seu ser é negro. Olha, você veio através de uma natureza e todo o seu ser é negro e obsceno e condenado e amaldiçoado e vai para o inferno. Isso é correto. Mas quando você nasce, estou procurando um jeito de parar aqui. Mas quando você nasce novamente, então a luz de Deus brilha em sua alma. Aqui vai dar para nós parar. Mas quando você nasce novamente, então a luz de Deus brilha em sua alma. Aleluia! Então, não é mais um vale escuro, mas é um vale com uma sombra nele. Você pode estar velado aqui em carne e com coisas em nossa face, mas há luz suficiente ali, e um dia aquela luz e trevas têm de se separar, e quando a luz brilha,
as trevas se dissipam. E quando estivermos diante de Cristo, naquele corpo, as trevas e a morte desvanecerão, e nós nos romperemos em luz perfeita. Glória a Deus, aleluia! Aí estamos, sem enfermidade, nada de escuridão misturada a isto, nunca mais. Nunca mais. Tem a cópia dele aí, irmão, aqui? Nunca mais o mundo ouvirá a sua voz. Tem, mas nunca mais. Aquele irmão lá de Brasília canta. Vamos ficar de pé. Pedir ao irmão Zeló para fazer a oração, encerrando. Depois nós continuamos. Não deu para chegar no outro corpo. No outro corpo. Nós ficou só em torno desse corpo. Eu sabia. O senhor sabia. Eu também sabia. Não dá. Sempre é assim, né? Sempre é assim. Deus abençoe. Pois bem, então nós vamos orar, que uma palavra como essa que nós ouvimos essa manhã, tem que orar, tem que chorar e tem que preparar para nós receber o que nós estamos esperando. Então vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, estou, Senhor Deus, agradecido, Senhor, por tudo, Senhor, que eu ouvi esta manhã. Ó Deus, toma conta de cada um de nós. Se a graça é a misericórdia do Senhor, nós não damos conta, Senhor, de fazer nada, mas Deus dá conta de fazer por nós. Como o Senhor é grande em misericórdia, o Senhor é grande em força, e nesse momento o Senhor põe a mão sobre esta igreja, curando, Senhor Deus, as enfermidades, dando, Senhor Deus, alegria. O espírito de depressão seja repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo, que a alegria do céu venha sobre nós, abençoando, Senhor Deus, este ministro, que ele seja mais abençoado, abençoando, Senhor Deus, o encontro de pastor também. O Senhor abençoe o pastor Mauro nesta hora. Ó Deus, o Senhor dá mais liderança para ele nesse trabalho, esses dias. Que o Senhor ajuda todos nós. Ó Deus, sela essas coisas sobre cada coração nesse momento, abençoando o irmão Abraão onde ele estiver, que ele seja abençoado, que ele seja dirigido por Ti, Senhor. Nos ajuda mais uma vez, Senhor, nos fortalece mais com o poder do Espírito Santo de Deus. Isso é só a graça, isso é a graça do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos ainda se movendo aqui nesse lugar. É a graça, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Olha, irmãos, então, quanto a ida para Anápolis, sexta, sábado, domingo, só não haverá transmissão se nós conseguirmos uma lotação quase 100%. Até agora o irmão Kelly tem 4 pessoas que deram o nome. E esses 4, se não tiver condição de ir de ônibus ou de carro próprio, eles vão ter que assistir aqui por não ter dado a lotação. Então, nós temos que definir isso hoje. O irmão Kelly tem que pegar os nomes, o irmão Genésio ajuda ele aí, tem que pegar o nome de todo mundo. E lembrando que o irmão Natanael, viu, vocês do grupo aqui, o irmão Natanael quer pelo menos um hino de vocês, para ele está pegando assim. Já disse que até os cantores que ele quer que cantem Anápolis lá de Goiânia, já escalou. Então, a coisa lá está funcionando desse jeito, e quer um hino de vocês. Agora é com vocês, eu não posso obrigar vocês a irem também, não. Quer assistir daqui, quer ficar aqui, o encontro é nosso. Se não houver um número suficiente para nós fechar a igreja e ir para Anápolis, então vai ter transmissão sexta, sábado e domingo. Deus os abençoe, a graça do Senhor seja com cada um de vós. Cumprimente um ao outro, tem que ser dado o nome hoje, agora de manhã e à tarde, para saber se vai alugar o ônibus ou não. Amém. Deus os abençoe. Quarta-feira nós damos o respaldo final. Deus abençoe o irmão Ademir, irmã Kíria. Obrigado pelos hinos que você deixou para nós. Vamos continuar ouvindo eles aqui.